que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos tratar hoje de um dos temas caríssimos para a fé cristã, que é a predestinação. A predestinação, ela nos induz a uma indagação. O nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que tem o poder supremo, o nosso Deus que é onipresente, é onisciente e onipotente, absolutamente, ele define previamente quem são aqueles que estão eleitos, que são eleitos, que irão ser salvos, e aqueles que serão condenados, aqueles que irão para o fogo do inferno. Esta grande indagação, ela tem uma trajetória em toda a história da igreja. Desde o primeiro século que se discute a predestinação. E esta discussão, ela é uma discussão importante porque ela envolve o poder soberano de Deus, o livre arbítrio do homem e a predestinação. Ou seja, nesse diálogo entre o poder de Deus, o livre-arbítrio, ocorrerá a predestinação? Será que Deus realmente escolhe os seus eleitos? Essa discussão, ela começa no fundamento do cristianismo, quando Deus, através do seu Santo Filho Jesus, cria a Igreja de Deus no diálogo particular entre Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Deus que se tornou homem, com o seu apóstolo Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Então, com a fundação da Igreja de Cristo, nasce o cristianismo. O cristianismo passa a ser mais uma designação da Igreja contrária ao judaísmo. Então, a partir da Igreja de Jesus, nós teremos o judaísmo e o cristianismo. Muito bem. Porque o Antigo Testamento fala do povo eleito, que é o povo de Israel. Com o cristianismo, e aqui nós temos que acentuar a atuação marcante do apóstolo Paulo, que foi designado pela divindade, pelo próprio Deus, para trazer o povo pagão, os gentios, para a graça de Deus, torná-los cristãos, participantes da Igreja de Cristo e participantes da salvação. Aí surge, a partir desse momento do judaísmo, cristianismo, no início da Igreja, a questão da salvação. Quem será salvo? Já existe um povo eleito que será salvo, e existem aqueles que estão
previamente condenados, nós vamos então, a partir desta discussão, surge na igreja o debate intenso sobre a predestinação. E hoje nós vamos, de uma forma resumida, mas esperamos, a nossa ideia é de que nós possamos dar uma ideia clara do que seja a predestinação e a posição da Igreja de Deus à luz da palavra de Deus, para que nós possamos vencer isto com a própria revelação da palavra de Deus. Muito bem. De tão intensa essa grande controvérsia de ideias múltiplas sobre a predestinação, no século VI, nós aqui estamos ainda na igreja dos primeiros tempos, nós estamos ainda no século VI. No século VI, esta discussão era intensa, a ponto de, no segundo concílio de Orange, em 529, numa região da Gália, que hoje é a França, os bispos se reuniram de uma grande região, não foi só da região da Gália, alguns bispos de outras regiões também participaram, mas esse concílio é um concílio regional. Eles se reuniram para definir uma posição da igreja sobre a predestinação. E concluíram, afinal, que a salvação, ela se dá definitivamente pela graça de Deus. É Deus que, através do seu poder soberano, define quem são os eleitos e aqueles não eleitos, porque não se atribui aos condenados uma sentença ou uma decisão de condenação por parte de Jesus. Jesus não condena ninguém, Deus não condena ninguém ao inferno. Nós somos condenados porque nós queremos ir para o inferno. Se nós não quisermos seguir a Jesus, se nós não quisermos buscar a porta estreita, se nós não quisermos manter uma relação íntima com Deus, como Ele nos propõe, se nós não quisermos nada com Deus, nós mesmos escolheremos a porta larga, a porta da perdição. Esta é a grande verdade que é anunciada pela própria palavra de Deus. Porque se nós quisermos Deus, se nós nos esforçarmos para segui-lo, provavelmente o nosso itinerário é da salvação, como a própria Escritura, na sua geral interpretação, nos indica. A salvação, ela depende de Deus. Deus define no julgamento que será feito se nós vamos para o céu ou para o inferno. Mas qual a participação, não é, do livre-arbítrio nisso? O livre-arbítrio tem, da nossa parte, alguma influência nesse julgamento? E nós, né, já vamos fazer esta trajetória, que é uma trajetória importantíssima para nós. Isto tem um peso muito grande na nossa vida, a questão da predestinação.
E eu vou começar pela criação de Deus sobre a humanidade. Como foi que Deus criou o homem e a mulher? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz que nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Então, nós temos traços marcantes de Deus na nossa vida. E nós poderíamos, no início, com a criação de Deus, do homem e da mulher, nós poderíamos concluir que Deus predestinou a nossa vida. Por quê? Porque nós somos criados no estado de graça. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós tivéssemos a destinação dele, para que nós fôssemos amor, para que nós fôssemos, enfim, tudo aquilo que ele é, não igual a ele, mas exatamente espelhando a sua semelhança, irradiando neste mundo a sua imagem. E eu faço aqui, eu vou para o Novo Testamento agora, no livro de Tiago, na carta de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 18, que diz assim: segundo a sua vontade, Deus nos gerou, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, nós fomos então os privilegiados da criação. E esta leitura do livro de Tiago, no Novo Testamento, ela nos dá a ideia clara de que nós fomos criados no estado da graça. E se nós fomos criados no estado da graça, Deus nos quer ao lado dele. Deus jamais nos excluiria de qualquer projeto, de qualquer programa que ele definisse para nós. Os programas seriam programas de inclusão absoluta de todos os seus filhos e filhas. Então, com isso, nós vamos começar a ver que, como nós fomos criados pelo estado da graça, Deus nos quer ao lado dele, Deus nos quer no paraíso com ele. Deus deseja a nossa salvação, e se ele nos criou como primícia, Deus nos quer santos, nos quer perfeitos como ele, mas nós desobedecemos a ele, nós quebramos esse vínculo original. Com essa quebra do vínculo original, com o pecado que entrou no mundo, contrariando a vontade de Deus, nós recebemos como recompensa de todo esse mal, de todo esse pecado, a morte, a dor, o sofrimento, enfim, uma série de males que nos conflituam com Deus. Então, no projeto de Deus, que nos criou como primícias, não era para nós estarmos vivenciando esses dilemas, essas confusões, esses debates sobre, a salvação ou a não salvação. Então, com o pecado entrou o inferno. O inferno não estava no projeto original de Deus. Então Deus não criou o inferno, Deus não criou a morte. Enfim, tudo isso é responsabilidade nossa, pela nossa desobediência. Muito bem, mas nós estamos diante disso muito alegres,
porque Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de nós. Deus quer que nós continuemos, como diz o livro de Tiago, como primícias da sua criação, mesmo com o pecado. Para isso ele desenvolveu o plano da salvação que vai acontecer no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Mas na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, já no fim da sua atividade, Paulo deve ter escrito essa carta nos anos 66, ele foi executado, ele foi martirizado no ano 67, deve ter escrito essa carta a Timóteo, a primeira e a segunda, devem ter sido as últimas cartas de Paulo. Ele diz nessa primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, vou repetir porque é importante: Deus quer que todos se salvem, que todos nós sejamos salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É esse o desejo de Deus. Então, a predestinação de Deus, o que Deus quer, o que Deus deseja é que todos sejam salvos, como diz o apóstolo Paulo. Mas nós temos um problema, porque com a nossa criação, com a nossa semelhança com Deus, Deus nos deu alguns atributos que eram seus, como a consciência e a vontade. E nós temos o poder de decisão. Será que nós queremos ser salvos? Será que nós queremos ser santos? Será que nós queremos ir para o céu? Ou ao contrário, queremos seguir o outro caminho, o caminho da perdição, o caminho do pecado? Isto é algo que depende também de nós. E com o pecado, a predestinação passa, na verdade, a sofrer um pleno desequilíbrio. Vou dizer, o projeto original de Deus, segundo a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 18, e a primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, indicam claramente que o projeto de Deus é que nós todos sejamos salvos. Com o pecado, com a nossa decisão, com a possibilidade de nós decidirmos os caminhos que queremos seguir, com o livre-arbítrio, com a nossa liberdade, nós criamos um sério problema para Deus. Porque a soberania de Deus, nós vamos citar neste vídeo vários trechos, e eu escolhi principalmente os do Antigo Testamento, porque para dizer que isto é a palavra de Deus sempre, desde o Primeiro Testamento, desde o Antigo Testamento, Deus diz que Ele tem o poder soberano. Ele pode tudo, porém, com a liberdade que nós temos, com o livre-arbítrio, com o poder de decisão que nós temos,
nós limitamos em relação a nós e a salvação o poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus. E aqui este é um dos grandes problemas em relação à salvação, porque nós vamos ver que é um concurso da nossa vontade. Deus não nos obriga a nada. Ele toma suas decisões soberanas e o que ele decide vai acontecer, mas ele tem um respeito grandioso pela nossa decisão. A decisão da salvação é também avaliada a partir da nossa vontade. Nós temos, nesta decisão de Deus, um certo peso. Quem vai decidir quem será salvo ou não é Ele. Mas certamente a sua decisão vai dizer: tu queres vir? Tu queres subir na minha barca? Na barca que está indo para o céu? Ou tu queres ficar fora? Ah, eu quero ficar fora. Então tu não vais. É esta a realidade. Muitos até dizem, por exemplo, em relação a Paulo, quando aquela luz forte bateu em Paulo, como diz nos Atos dos Apóstolos, que ele ia para Damasco perseguir os cristãos e que Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica cego. À primeira vista, temos a sensação de que Deus o obrigou a seguir, a mudar de ser perseguidor de Jesus para depois ser divulgador da sua palavra. O seu coração, que era duro, era um coração perverso, se tornou um coração de amor, um coração generoso, um coração que divulga a palavra de Deus, inclusive para aqueles que a princípio estariam fora do projeto de Deus, que são os pagãos, conhecidos como gentios. É importante registrar que a decisão de Paulo de ser o apóstolo que foi, missionário, pregando a palavra de Deus em todos os recantos do mundo daquela época, meus irmãos e minhas irmãs, foi uma decisão dele. Ele poderia ter dito não. Ele poderia ter dito para Jesus: eu não vou segui-lo. Porque Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus nos dá todas as ferramentas. Deus deixou a sua palavra. Jesus Cristo não escreveu nada e nem pediu para ninguém escrever nada. As Escrituras Sagradas, que vêm desde o primeiro Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é uma palavra que foi inspirada pelo Espírito de Deus para que nós tivéssemos a possibilidade de conhecer a verdade. Como vou repetir, a primeira carta de Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade veio pela palavra de Deus, veio pela tradição de todos aqueles
que construíram e continuam construindo a igreja de Deus, que persistem na igreja de Deus, pelo magistério dessa igreja, que é uma igreja mãe, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, há uma verdadeira equação entre o poder soberano de Deus, o livre-arbítrio, e diante disso, há ou não a predestinação. Vou voltar a confirmar. Deus tem uma predestinação de que todos nós nos salvemos, conforme nós vimos aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Porém, nós tomaremos o caminho que quisermos. Mas ao final, a decisão é dele. A decisão soberana é dele. A concessão da graça da salvação é dele. É importante que nós, nos situemos nessa situação para nós extrairmos que nós temos deveres enormes nesse processo. Vamos acentuar. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que nós tenhamos o conhecimento pleno da verdade. E a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: isto é importante para a gente? É importante saber que Deus quer minha salvação? É importante saber que Deus quer que eu conheça a verdade? Se isto for importante, nós estamos bem encaminhados. Se isto não for importante, se isso não me interessar, meu irmão e minha irmã, a coisa começa a ficar escura, ou seja, a escuridão, ela é o anúncio da perdição. E a claridade, a luz, é o outro lado, o lado da salvação. No século XVI, que é um século importante para a igreja, porque é o século da revolução de Lutero. Lutero divergiu da igreja, levantou 95 teses. Em Wittenberg, na Alemanha, em 1517, no sul, lá no sul de Berlim, na Alemanha, numa divergência grandiosa com a igreja. Lá na Suíça, um francês chamado João Calvino, até divergindo essencialmente do que pensara Lutero, ele diz que a predestinação era algo assim: Deus já havia desde sempre predestinado quem iria se salvar e condenado quem ele não queria. Isso foi ardentemente combatido. Hoje a maioria dos próprios evangélicos protestantes não aceitam essa tese, mas foi uma tese muito debatida nesse período da revolução, ocorrida na igreja pelo posicionamento de Martinho Lutero na Alemanha, em Wittenberg, no sul de Berlim, uma cidade ao sul de Berlim.
Esta causa foi extremamente colocada como relevante, a predestinação. E nesse mesmo período, nesse mesmo ambiente, isto foi realmente, teve uma proporção grandiosa esse debate da predestinação, que dentro da própria igreja, Luiz de Molina, um jesuíta, e Domingo Banhos, um dominicano, travaram um grande debate. Olha, debate entre os jesuítas e os dominicanos sobre, né, a predestinação. Isto aqui, esse debate aí do século XVI, de muita importância, um debate de alto nível, um debate doutrinário entre jesuítas e dominicanos, os jesuítas representados por Luiz Molina e os dominicanos por Domingo Banhos, se valendo do pensamento de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Os dominicanos se apropriaram e tiveram um grande debate. Por exemplo, os jesuítas, com Luiz de Molina, defendiam a tese de que Deus, ao apreciar, ao nos julgar, ele faria uma ciência média da nossa vontade. E os dominicanos, representado por Domingo Banhos, baseado no pensamento tomista e também agostiniano de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, diziam que esta era uma questão que dependia exclusivamente de Deus. Então foi um debate imenso. Para quem tem interesse em aprofundar, né, o assunto da predestinação, é importante que vá para o século XVI também, neste debate, e dentro da própria igreja, com o Papa Paulo V, é que ele, para amenizar esse conflito, ele resolveu dizer que ambas as teses têm suas razões e amenizar esse conflito e esse debate sobre a predestinação dentro da própria igreja. Mas agora eu proponho que nós vejamos a predestinação à luz da palavra de Deus. E se nós vamos buscar a palavra de Deus, nós poderemos sair, né, ao término desse vídeo, com uma ideia clara de qual o posicionamento de Deus sobre a predestinação, né? Nós já sabemos que nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu a consciência e a vontade na criação, sob a graça. Nós somos criados sob o estado de graça, não sob o estado de natureza, sob o estado de graça, como nos diz o próprio Tiago, no seu capítulo 1, versículo 18, no Novo Testamento. É uma revelação de que nós fomos criados no estado de graça. Muito bem. Diante disso, nós vamos agora ver o poder de Deus. Deus deixou claro, e eu aqui vou me ater ao Antigo Testamento, porque no Novo Testamento nós temos também muitas e muitas passagens que demonstram a exaustão, o poder de Deus, e nós não temos dúvida nenhuma do poder soberano de Deus. Mas o Antigo Testamento ele vem. Nós vamos começar pelo profeta Jeremias, no capítulo 49, versículo 20. O profeta Jeremias, no chamado oráculo contra Edom, capítulo 49, versículo 20, Jeremias diz o que Deus pediu que ele dissesse. Por isso,
ouvi a decisão de Deus que Deus tomou sobre Edom e os planos que escogitou sobre os habitantes de Temã. Sim, as ovelhas, mesmo as mais raquíticas, serão arrastadas. Sim, seu prado pasmará sobre elas. Aqui é uma decisão de Deus no oráculo contra Edom. E isto aqui se realizou, porque Deus quis. E Deus poderia, aí vem a pergunta, Deus poderia nos salvar mesmo se nós não quisermos? Claro que não, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então é necessário que Deus saiba, que Deus veja para onde queremos seguir. No capítulo 50, ainda da profecia de Isaías, capítulo 50 de Isaías, versículo 45, ele diz assim: escutai o desígnio que Deus concebeu contra a Babilônia e seu projeto contra a Caldeia. Sim, as ovelhas, mesmo as raquíticas, serão arrastadas. Sim, seu prado pasmará sobre elas. Então, tanto o oráculo contra Edom, como o oráculo contra a Babilônia aconteceram, porque a vontade soberana de Deus, quando Ele quer, quando Ele deseja, tudo acontecerá como Ele quer. No livro de Provérbios, nós vamos ver que ele diz no livro de Provérbios também algumas passagens nesse sentido. No livro de Provérbios ele diz algumas passagens nesse sentido, mas eu vou ainda ficar na profecia de Isaías. Na profecia de Isaías, no capítulo 46, versículo 11, é dito o seguinte: do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra distante, um homem que vai cumprir os seus planos. O que eu disse, isso farei acontecer. Tudo que planejei, isso farei. Então Deus aqui diz que o que Ele planeja, que Ele quer, Ele realiza. Palavra de Deus. Na profecia de Isaías, no capítulo 14, versículos 26 e 27, ele diz: este é o plano estabelecido para toda a terra. Esta é a mão estendida para todas as nações, porque este é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? A sua mão estendida. Quem pode fazê-la recuar? Aqui está o poder de Deus, o poder soberano de Deus. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, os propósitos de Deus serão definitivamente realizados. Mas, para a salvação, como nós temos um livre-arbítrio, Deus nos respeitará. Porém, mesmo que nós cumpríssemos tudo o que Deus quer, nós não teríamos direito à salvação. Por que não teríamos direito à salvação? Porque jamais nós atingiríamos a perfeição que Ele quer que nós tenhamos.
E nós vamos ver já já alguns trechos do Novo Testamento que nos indicam isto. Por isso que há uma conjugação para a nossa salvação da graça de Deus e do que também nós queremos. Então, este tema da salvação, nós não podemos esquecer que tem dois aspectos que tem que ser vistos. A graça de Deus. Será que Deus nos considerará a graça da salvação? Mas, para que nós tenhamos a graça da salvação, nós tenhamos também que fazer a nossa parte. Muito bem. Vamos adiante. A profecia do profeta Amós, capítulo 3, versículos 5 e 6. Versículo 5 do capítulo 3 de Amós diz assim: cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á a terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Ou seja, a causa sempre é a vontade do Senhor. Nada acontece por acaso. Há sempre por trás de tudo de bom a vontade de Deus. Daquilo que não presta, do pecado e dos nossos erros. No capítulo 3 de Amós, versículo 6, diz assim: tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Porque o Senhor, diz aqui no Antigo Testamento, em tudo o que ocorre, mesmo no mal, Ele permite muitas vezes que o mal aconteça, porque nós queremos o mal. Se nós queremos o mal, se nós queremos a nossa condenação, em respeito à nossa vontade, ao nosso livre-arbítrio, à nossa liberdade, Ele permite. Então Deus se apresenta em determinadas situações. Aqui vai prevalecer a minha vontade soberana. Esses textos indicam isso. Deus, olha, o que eu digo será feito. O que eu determino será realizado. O que eu planejei será executado. Mas o mal, tu queres o mal? Eu vou permitir que o mal seja realizado porque tu queres. Aí eu respeito que Deus tem pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Meu Deus, tu poderia não ter permitido que acontecesse isto comigo, mas se eu quis que acontecesse, se eu não tive as minhas precauções, se eu não procurei chegar ao conhecimento da verdade, poderei eu, na minha desgraça, nos meus infortúnios, eu poderei culpar a Deus? Eu me lembro, há algum tempo atrás, que um cantor, saindo de um show, teve um acidente de trânsito e parece-me que o pai dele, por que Deus permitiu isto? Né? Por que Deus deixou meu filho morrer? Né? Esse Deus é um Deus que eu não acredito, é um Deus injusto, etc. Muito bem. Mas Deus não determinou a velocidade que ele ia percorrer. Depois se soube, através de perícia, que ele mudou, né, a estrutura do carro, botou pneus inadequados. Eu só estou dando esse exemplo para dizer que as coisas ruins, as desgraças, ou seja, o que é a desgraça? É a falta de graça em nossa vida. Nós não podemos
culpar a Deus. Nós não podemos atribuir isso a Deus, porque Deus não tem nada a ver com o mal. Nosso Deus é o Deus do bem, é o Deus do amor, é o Deus da perfeição. Então, na nossa vida, vamos eliminar, meus irmãos e minhas irmãs, é um apelo que o próprio Deus nos faz através da palavra. O mal, ele é contrário a Deus, absolutamente diferente de Deus, longe de Deus. E Deus o permite, muitas vezes e sempre quando nós queremos. Se nós queremos amanhã andar no nosso carro com 250 quilômetros e amanhã nos despedaçarmos numa árvore à margem da estrada, a culpa é de Deus? Então é preciso que nesta nossa passagem, nessa nossa abordagem sobre a vontade soberana de Deus e a predestinação, nós coloquemos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão. Muito bem. Vamos imaginar aqui, eu me lembrei agora da parábola do filho pródigo, que está narrada no capítulo 15, versículo de 11 a 32. O filho mais novo, o filho pródigo, o filho mais novo. O Senhor tinha 2 filhos. O filho mais novo: papai, eu quero o adiantamento da minha herança. O seu pai sabia que ele iria receber a herança, iria dilapidar a herança, iria parar na escravidão. O pai poderia ter evitado isto. O pai: não, eu não vou te dar minha herança, porque eu não quero te ver amanhã comendo comida de porcos no lugar que tu estejas, como de fato aconteceu. O Senhor, o Pai do filho pródigo, é o nosso Senhor Deus. Se eu chego para Deus e digo: Senhor, adianta a minha herança, eu quero a escravidão, Deus permite. Deus não quer, mas Ele permite. Mas Ele não deixa de ser um Pai bondoso, porque na hora que eu estiver comendo comidas de porcos, quando eu estiver sentindo fome, eu digo assim: eu vou para a casa de meu pai propor a ele, porque eu não sou mais filho. Eu peguei a herança, dilapidei a herança, eu quero pelo menos ficar como empregado na casa de meu pai, porque lá eu tenho pelo menos comida. E quando o pai o avista, ele voltando para casa, o recebe como filho que estava perdido e voltou. Uma ovelha que fugiu do redil, foi embora, se desgarrou das outras ovelhas e um dia ela volta. Como ela será recebida? Será recebida com festa, com honra, porque o nosso Deus é um Pai misericordioso. Outra situação importante que está na palavra de Deus, na última ceia, na despedida de Jesus com os discípulos, na última refeição, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Ele não queria que Judas o traísse. Ele não queria sofrer. Ele não queria passar pelo que ele passou. Mas Jesus disse, sabendo que Judas já estava de posse
apossado pelo demônio, Jesus diz: o que tens que fazer, faça logo. Porque era a vontade de Judas. Judas queria entregar Jesus pelas 30 moedas de prata. E Jesus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Mas ali ficou a lição, que tudo que é de mal, tudo que é de perdição, se nós procurarmos Jesus, se nós mudarmos o nosso itinerário, aquilo que era perdição tornar-se-á salvação. Porque foi através da entrega de Judas àqueles que queriam matá-lo, aos fariseus, aos judeus que quiseram matá-lo, que Deus, ao final, é resgatado com a sua ressurreição. Então, após o suplício, a morte, teremos a alegria da ressurreição. Todos estes fatos indicam que Deus, o nosso Deus, é imensamente misericordioso. Deus deseja a nossa salvação, mas há um limite. Há um limite que é a nossa decisão, a nossa liberdade, a nossa vontade. Nós temos também aqui no Novo Testamento, meus irmãos e minhas irmãs, a passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 10. Os servos inúteis, diz o capítulo 17, versículo 10 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Somos servos inúteis, porque apenas cumprimos o nosso dever. Eu me lembro aqui, conjugando esta passagem do Evangelho de Lucas, de que somos servos inúteis, que tudo aquilo que nós fizermos, aqui está no poder soberano de Deus a graça da nossa salvação. O que são os servos inúteis? São os servos que fizeram tudo como Deus mandou, não é? Cumprir os mandamentos, coração quebrantado, tudo serviram de uma forma fiel ao seu Senhor. E eles mesmos dizem: somos servos inúteis, porque apenas cumprimos o nosso dever, não fizemos nada além. É por isso que nós devemos perseverar para sermos servos inúteis, porque os servos inúteis são aqueles que se habilitaram para a graça de Deus. Através do poder soberano de Deus, concede a graça aos servos inúteis. Os servos inúteis que fizeram tudo o que tinha que fazer, mas depende fundamentalmente da graça para obter a salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o livro, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, se nós conjugarmos os servos inúteis de Lucas 17:10 com esse texto escrito na palavra da carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, porque tudo que nós fizermos, tudo é dele, tudo é por ele,
e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então nós não somos nada, somos servos inúteis. Tudo é porque tudo dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque a salvação nossa depende finalmente da graça de Deus em nossas vidas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste vídeo que está sendo iluminado pela Santíssima Trindade, pelo amor de Deus, pela paz do Senhor Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, à luz do Espírito Santo, que nós saiamos daqui, deste vídeo, totalmente iluminados e agraciados, porque o nosso destino natural que Deus quer é que nós sejamos servos inúteis. Tudo que nós fizermos é nosso dever e que tudo é dele, para ele e por ele. Todas as glórias para ele. É ele e ele sempre, tudo para a glória de Deus. Nós somos então esses servos glorificantes de Deus. E para concluir este vídeo da predestinação, nós podemos concluir assim: devemos ser servos inúteis, como diz Lucas 17:10, e tenhamos a consciência do que diz Romanos 11:36. Devemos fazer tudo para Ele, por Ele, e tudo é dele, e a glória para Ele. Mas precisamos definitivamente da graça de Deus para que nós possamos ir para o céu. Muitos dirão: mas Deus sabe tudo, Ele é presciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe desde sempre quem são os eleitos e quem são aqueles que vão para a condenação. Mas quem vai para a condenação é porque quer ir. Vai com os seus próprios pés e com sua própria vontade. Lógico que Ele sabe, porque Deus sabe tudo. O nosso Deus sabe tudo. O passado, o futuro, o presente, tudo é do conhecimento pleno de Deus. Só que nós seremos condenados se nós quisermos a condenação. Se nós optarmos pela condenação. Mas nós temos outro caminho de sermos servos inúteis. Tomarmos a decisão de seguir a Deus. Tomarmos a decisão da fé, a decisão do amor, nos dedicarmos neste mundo para a construção do reino de Deus. É como nos alerta aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas nós temos que percorrer os nossos caminhos nesta vida para sermos servos inúteis. Que o amor de Deus, meu irmão e minha irmã, definitivamente nos alcance em todos os momentos da nossa vida. Amém.